aqui. E o chat. Eu acho que aqui estão os participantes. E o chat está por aqui. Isso. E última coisa é o Spotlight. Tá. Como toda aula, vamos a começar por agradecer. Vocês já sabem que eu falo toda a aula, no começo da aula, mas é preciso, né? Agradecer aos auspiciadores, como já vocês sabem, e quando vocês olham para o Facebook e sale Santo Tomás, você pega aí o curtir, né? Porque vocês gostam muito da aula de português da professora e graças a eles é possível. Então, agradecer do princípio a Santo Tomás e a Municipalidade de Maipú por fazer o curso realidade, né? Para brindar a oportunidade de aprender, falar português, rir. Hemos feito muitas coisas, eu acho, no mês e meio que quase já levamos do curso. Então, continuamos com a aula passada. Falamos sobre o cardápio. Você se lembra que vimos aí o que era uma salada mista, um espeto misto, frango passarinho, que eu falei aí, eu fazia movimentos com meus braços, sobremesa, sorvetes e tudo isso. Alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre comidas, alguma coisa que você acabou a aula e você falou, oh, nossa, eu não perguntei para a professora como se falaria isso em português. Alguém tem alguma dúvida assim, antes de continuar com o conteúdo sobre comidas e verbos que vamos ver hoje? Alguém? Não? Não, professora. Não. Tá, perfeito. Então, eu vou perguntar para vocês, porque hoje eu cheguei aqui com pouca memória, né? Como falávamos el choripán, uma palavra semelhante no português, mas sabemos que não é o mesmo, mas temos algumas semelhanças por aí. Como decíamos choripán em português? Cachorro quente. Isso, cachorro quente, muito bem, isso. E como falávamos, já que vem setembro, né, falta pouco, como brochetas ou anticuchos, mais ou menos, um semelhante. Espeto misto. Isso, um espeto, isso. Pode ser espeto de boi, espeto de frango, ou espeto misto, né? Que falávamos que o espeto misto tinha diferentes carnes, né? Aí no espeto. E como decíamos, e como falávamos em português, assado? Churrasco. Isso, muito bem, um churrasco. E as parrilladas, como se decían parrilladas? Churrasqueria. Isso, churrasqueria, muito bem, isso, muito bem. Isso. Então, alguma outra dúvida, palavra estranha que vocês agora estão lembrando? Se não tiverem nenhuma, perfeito. Se tiverem, também está perfeito. Alguma? Não? Profesora, aquí, Javiera, Vale. que, bueno, comentando una compañera que estaba en clase de portugués, me dijo que no debíamos decir propina, Tá. porque era como mal visto. Entonces Ajá. era mi duda, ¿qué significa cuando uno dice propina? Gorjeta. Como falamos propina em português? Isso? Claro. Gorjeta. Vamos escrever aqui. Gorjeta. Gorjeta é o que você dá dinheiro para o moço, o garçom, uma pessoa que atende você, né? Gorjeta. Vamos aqui, propina. Sim. Muito boa pergunta, Javiera. Muito boa. Isso. Alguma outra que vocês já estão acordando, estão fazendo conta de que estamos na aula de português? Segunda-feira, 7 da noite, aula de português, muito legal, comida muito gostosa. Eu Fale. quedé con la duda de la compañera. ¿Propina significa algo? Propina. ¿O solamente se dice gorjeta? Não, somente em português se fala gorjeta, mas propina, eles entendem o que é propina em espanhol, mas é como que se você dasse o que sobra, o que você não precisa. É tipo um pouco despectivo.
Se você fala isso, propina em Las português. obras. É isso. É uma coisa assim, mais ou Ah. menos. Mas a palavra certa é gorjeta. Que é falar de que eu Ok. pago pelo serviço que ele dá para a gente. Isso. Ok, obrigada. De nada. Alguma outra pergunta até aqui? Não? Nenhuma por aí? Tá. Então, vamos continuar com nossa aula. E a aula aqui temos o verbo gostar. Por que o verbo gostar? Porque falamos que temos muitas comidas muito gostosas, né? Então, o verbo gostar sempre vai acompanhado da preposição de. Gostar de alguma coisa ou alguma ação. Por exemplo, vamos ver aqui os diálogos. Muito comuns os diálogos, né? O primeiro diz, eu gosto de cerveja. E você? Do que você gosta? E a outra pessoa fala, eu gosto de caipirinha e batidas. O que serão as batidas? Antes de explicar o gostar de. Batidas. Alguém pensa alguma coisa quando eu falo batidas? Não, não, Não. Ninguém? não. Estamos falando de bebidas. Temos a caipirinha e a batida. Que não precisamente tem que ser com álcool. Un batido, un jugo. Isso, muito bem, isso. Perfeito. É tipo suco, mas mais denso, né? É um suco denso, um batido, certo? Falado em espanhol. Isso, muito bem. Batidas, né? Então, gosta de caipirinha e batidas. Algumas batidas têm álcool, mas outras não têm. Então, aí você vai falar para a pessoa do lanchonete, do restaurante, não, minha batida sem álcool, ou minha batida com álcool, né? Aí vocês vão falar o que vocês vão querer. Então, vamos ver o gostar de. Temos aqui a resposta da segunda pessoa, que diz, eu gosto de caipirinha, né? Sempre quando vocês utilizam o verbo gostar, vai acompanhado de, né? Daí da preposição de. Então, como se conjuga o verbo gostar? Do mesmo jeito, da mesma forma que os verbos terminados em AR. Vocês se lembram quando falávamos eu canto, você canta, ele e ela canta, nós cantamos, eles cantam. Vocês se lembram da conjugação? Eu acho que vimos nas primeiras aulas. Sim. Se lembra? Sim. Isso. Então, para conjugar o verbo gostar, vamos a precisar da mesma tabela, né? Da mesma forma de conjugar. Mas aqui somente adicionamos o de. Então, a primeira frase aqui do exercício, como ficaria? Algum voluntário que queira falar comigo? Alguém por aí? Eu, Susana. Susana, como ficaria então a sentença? Ele gosta de falar português. Muito bem. Ele gosta, isso. E aqui adicionamos, certo? A preposição de falar português. Em espanhol não temos essa preposição, certo? En español no tenemos esta preposición. Uno dice, me gusta tal cosa, ¿sí? O me gusta hablar portugués, pero no existe esta preposición en español, que en portugués es obligación agregarla, ¿cierto? Adicionar en portugués é preciso, é obrigação. Quase caiu isso. A segunda, alguma outra voluntário por aí? Alguém? Vamos, não são tímidos. Segunda-feira. Eu. Isso, Millaray. Vamos. Nós. Nós gostamos de morar aqui. Muito bem. Nós gostamos de morar aqui. Perfeito. Isso é muito simples. Isso. Parabéns. A seguinte, algum voluntário por aqui, por acaso? Eu. Francisca. Vamos. Eu gostamos de tomar um aperitivo antes do jantar. Já, vamos ver aqui porque tem um erro, né? Tem aqui uma coisa errada. Eu, como ficaria eu? Eu. Eu e a conjugação é?
Gostamos. Não, porque gostamos é para nós, como na da arriba. Na de... Ah, gosto. Isso, muito Isso. bem. Eu gosto de tomar um aperitivo Gosto. antes do É. jantar. Perfeito. Alguém por aqui gosta de tomar um aperitivo antes do jantar? Alguém gosta? Ou ninguém bebe? Eu gosto. Eu gosto. Isso, muito bem, isso. Que tipo de aperitivo vocês gostam? Falem comigo. Tentem falar em português, um pouquinho. Mamadeira do amor. Isso, muito bem, perfeito. A última, vamos com o verbo gostar. Alguém por aí que queira falar? Eu, Aún? Javiera. Javiera, tá, Javiera. Elas não gostam de comer muito de manhã. Muito bem, perfeito. Elas não gostam de comer muito de manhã, né? Algumas pessoas não gostam de comer muito de manhã, né? Algumas pessoas preferem comer muito no almoço, no jantar, né? Cada um com seus gostos. Mas isso se vocês veem aqui, é muito simples. O verbo gostar é um verbo regular e tem sempre que estar acompanhado, vocês têm que adicionar a preposição de, né? Sempre. Gostar de. Gostamos de, gosto de tal coisa. E vocês, de que gostam? Contem para mim, que alguém conte para mim o que vocês gostam. O que gosta de comer? Vamos, que estamos falando agora de comidas, né? Eu gosto de lasanha. Isso, você gosta de lasanha? Nossa, que gostoso, né? Eu gosto muito da lasanha vegetariana, né? Aí com berinjela e tudo isso, gostosa. Alguém mais? Quem gosta de comer alguma coisa? Eu gosto de legumes. De legumes! Nossa, maravilhosa. Eu também gosto. Eu acho que eu gosto de todas as comidas, né? De todos os alimentos. Isso, perfeito. Alguém mais? Qual é a sua comida favorita? Gosta? O que, Francisca? Desculpe. Eu gosto carne de boi. Isso, ela gosta de carne de boi. Isso, muito bem, perfeito. E a última pessoa, alguém que queira contar para mim, para a aula? Aham. Eu gosto de salada. Muito bem, isso. A Susana gosta de salada, gosta de comer salada. Perfeito. Muito bem, muito bem. Dúvidas, perguntas com o verbo gostar de? Aqui somente aprendimos que temos que adicionar sempre a preposição de, né? Isso é a coisa mais estranha, mais peculiar desta parte da aula. Alguma dúvida, pergunta até agora? Só se vai dar nesse verbo, professora? Somente agora isso. Agora estamos vendo o verbo gostar, que é o único verbo que até agora tem que estar sempre acompanhado de. Isso. Vocês têm que lembrar isso. Gostar de, al tiro, certo? Al tiro, me salió um espanhol, certo? Perfeito. Isso. Então, vamos continuar, se ninguém tem dúvidas. Vocês se lembram que certas aulas atrás, faz algumas aulas, vimos que existiam contrações, que significavam que tínhamos uma preposição e um artigo, e isso se fusionava, se misturava e formávamos uma só palavra. Eu lembro que vimos isso nas cidades. Vocês se lembram que eu falei que, por exemplo, quando falamos do país, por exemplo, eu moro no Chile, tínhamos que fazer essa contração. Vocês se lembram disso? Alguém se lembra? Sim, lembramos. Isso, perfeito. Então, falamos nessa aula que quando tínhamos um país, tínhamos que colocar a preposição e o artigo. Mas, se falávamos de cidades, não colocávamos artigo, só a preposição. É só para que vocês vão lembrando. Então, aqui, vamos ver outra forma, né, de fazer esta conjugação, de esta contração, desculpe, que é da preposição de,
que vai estar sempre presente no verbo gostar de, mas agora vamos a adicionar o artigo definido, que pode ser o, a, os, as, né? E aqui, de mais o vai formar o do, né? Muito típico do Brasil, do, certo? Aí vocês vão lembrar de algumas palavras. Temos depois, de mais a vai ficar da. De mais o vai ficar dos, ou dos, como vocês preferem pronunciar. E de mais as vai ficar das. Mas eu quando utilizo isso aqui, porque faz pouco que vimos que era sempre gostar de, e agora a professora fala que é gostar de mais artigo, né? Como fala aqui o título. Vamos a ver então, vou retroceder um pouco para que vocês olhem uma coisa importante. Aqui, eu voltei para a apresentação anterior. Temos aqui, que palavra temos depois da preposição de? Temos falar, morar, tomar e comer. Que são essas palavras? Que tipo de palavras são? Verbo. Isso. Então, vamos a utilizar sempre gostar de quando falamos imediatamente de um verbo. Eu gosto de dançar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de comer, por exemplo. E aqui eu vou avançar. Temos que aqui nas frases, por exemplo, você gosta do seu trabalho? Aqui já não temos um verbo. Temos, pode ser um substantivo, um adjetivo, qualquer palavra que não seja verbo, né? Então, se eu falo, eu gosto de carne, sim? Como seria? Se quero falar gostar de e eu escolho carne. Como ficaria a frase? Vamos aqui escrever para que vocês olhem. Eu gosto do carne. Isso. Carne, feminino ou masculino, isso é importante. Gosto da Isso, carne. Perfeito. Eu gosto da carne. Ai, carne. Por quê? Porque a carne, certo? Igual que em espanhol, la carne, já? Muito bem, eu gosto da carne. Mas se eu quisesse falar aqui, aqui. Eu gosto de comer carne. Eu posso falar as duas frases e as duas frases estão certas. Aí vocês vão decidir qual vocês vão utilizar. Se eu utilizo imediatamente a coisa que eu gosto, sempre vou ter que utilizar a contração, né? Que está aqui, do, da, dos ou das. Mas se eu utilizo o verbo, eu vou simplesmente colocar gostar de mais o verbo. Dá para entender ou não? Sim. Sim. Esse sim, como que salió assim como... Sim. Dá para entender? Então, aqui eu quero que vocês façam duas frases. Quem quiser falar comigo vai falar, que não pode aí escrever pelo chat e eu vou corrigindo de imediato. Pode ser fazer duas frases. Pode ser gostar de e colocar o verbo, como já vimos aqui no exemplo, ou simplesmente colocar a coisa que você gosta. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma de verdade. Por exemplo, eu gosto do suco de laranja. Eu falei, eu gosto do suco de laranja. Eu também posso falar, eu gosto de tomar suco de laranja. Então, eu preciso de duas frases que vocês quiserem compartilhar comigo com uma aula para ver se o conteúdo está dando certo, senão para procurar alguma outra forma de explicar. Alguém já quer compartilhar as suas frases? Aí temos as palavras. Pelo chat também pode ser. Se vocês não querem falar pelo microfone, vocês podem escrever no chat. Javiera. Tá, Javiera, fale. Eu gosto da cerveja. Muito bem, perfeito. E agregou, adicionou um vocabulário que não estava aqui. Muito bem, perfeito. Perfeito, isso. Alguém mais? Por aí? Eu, Javiera. Aham, fale. Eu gosto das frutas tropicais. Muito bem, perfeito, isso é. Muito bem. Aqui, vamos a parar um pouco.
E o Gabriel pergunta, as contrações se utilizam somente quando se fala ou também de forma escrita? Boa pergunta. As contrações sempre se vão utilizar por obrigação e são sempre por escrito e falado, né? Na fala também. Então, as contrações, se vocês não utilizam as contrações, as pessoas do Brasil vão dar conta que você não fala certinho português, que você está falando mais ou menos um portunhol, né? Eles não vão ser piada de vocês, mas a ideia é que vocês aprendam, né? Hoje o meu português está meio estranho, aprendam a falar certinho, né? Da forma certa, para que vocês aí utilizem o que eu falar ou aprender na aula de português. Alguma outra pessoa por aí? Mientras eu leio os do chat. Alguém mais? Eu, Edith. Aham, vamos, Edith. Eu gosto de abacaxi com morango. Muito bem, isso. Eu gosto do abacaxi com durazno. Lembrem que você está falando direitinho da fruta, então temos que fazer a contração, né? Perfeito, só isso, muito bem. Pelo chat temos, aí a Phoebe falou, ou escreveu, eu gosto de comer batatas fritas. Nossa, alguém daqui da aula não gosta de batata frita? Ninguém vai linchar você, não. Eu sou curiosidade, né? Alguém não gosta de batata frita? Ou todos gostamos da batata frita? Profesora, Fale. hay una diferencia, o ¿cómo se dice las papas fritas de bolsa y las papas fritas de frita? ¿Hay una diferencia o no? ¿Son iguales? Não, são iguais. Batata frita é ok. batata frita. E você, dependendo do contexto, vai ver se estão falando do pacote, ou do que você faz em casa. Mas ok. batata frita é Obrigada. batata frita. A Paz também falou aqui. Ela gosta do feijão. Muito bem, ela gosta do feijão, isso. E a Joyce também falou, eu gosto do frango frito. Muito bem. A Daniela e a Isabel, não sei quem das duas aí escreveu, mas muito bem. Eu gosto do sorvete. Muito bem. Então, eu pergunto para a Daniela e a Isabel, de que sorvete você gosta? Que tipo de sorvete você gosta? Pode falar pelo microfone ou pelo chat, como vocês quiserem. Ninguém? A Daniela e a Isabel? Não? Não esperava a pergunta da professora, né? Eu gosto da bossa nova. Isso, muito bem. Não somente temos que falar de comida, também podemos falar de música, de música, do que qualquer coisa que você gosta. E a última, alguém para falar comigo? Qualquer coisa com gostar. Alguém mais? Ninguém? Framboesa, muito bem. Aí responderam o tipo de sorvete. Muito bem. Dúvidas, perguntas com o gostar de? Não? Nenhuma? Vamos, participem. Não. Que a aula está muito Não. legal. Muito bacana, muito legal. Eu gosto muito de fazer esta aula. Então, se vocês não tiverem dúvidas, e se vocês tiverem, podem escrever no chat ou interromper quando vocês quiserem, né? Aí já sabem como fazemos a aula. Vamos continuar então. Temos aqui um verbo muito utilizado, muito especial, porque um dos primeiros verbos que o inglês e o espanhol, quando vocês aprendem, revisam, né? Em português, não. Em português, deixamos um pouco mais para algumas aulas, como agora. O verbo irregular é estar. Aqui temos uma tabela que vocês podem olhar na página 19. Lembrem que aí, aqui no canto, está a página do livro, ou se vocês quiserem depois revisar. Temos aqui uma tabela com o verbo estar. É muito simples a conjugação, é muito fácil, e vocês vão dar conta que é parecido o verbo ser.
Então, temos o primeiro pronome, o pronome eu. Eu estou. Por exemplo, eu estou com fome. O que significa essa frase que eu falei? Eu estou com fome. O que será? Estoy con hambre. Isso, muito bem. Eu estou com fome e com sede, né? Mas agora só posso beber água. Isso, eu estou com sede, com fome. Eu estou contente, eu estou feliz, eu estou tranquila. Pode ser tantas coisas com o verbo estar. Depois temos você, ele e ela. Está é muito simples, parecido, igual que o espanhol. Você, ele e ela está. Nós estamos. Por exemplo, nós estamos na aula de português, né? Estamos aqui curtindo, desfrutando aí a aula de português. E a última, vocês, eles e elas estão. É como americanção, se acuerdan, certo? Aqui, estão. Então, aí, vocês, eles e elas estão. Por exemplo, vocês estão com muita preguiça de participar para aulas de português, né? Que era preguiça? Eu falei isso na alguma aula. Flojera. Isso, eu sinto isso hoje, que vocês estão com um pouco de preguiça, talvez. Espero que eu não, que esteja equivocada, né? Muito Então, equivocada. vamos a completar o texto aqui, que o texto se chama Minha família não está em casa, né? Lembrem que os textos estão feitos em época de não pandemia, né? Então, aí ninguém ficava em casa. Então, preciso de um voluntário. Vários voluntários, na realidade. Mas primeiro, por um. Algum por aí? Eu. Raul. Já, perfeito. Vamos somente completar até escola. Como ficaria então? Eu estou na escola. Isso, muito bem. Até aí, muito bem. Eu estou na escola. Muito bem. ¿Cierto? Yo estoy en la escuela. Y aquí tenemos una contracción, ¿cierto? Lo voy a hablar en español. ¿Se acuerdan? Tenemos aquí una contracción donde decíamos, ella trabaja en el hospital, ella trabaja en cualquier lugar, ¿cierto? Y ahí teníamos la contracción que también lo vimos en las primeras clases. Então, eu estou na escola. Segundo voluntário ou voluntária. Alguém por aí? Eu, Daniela, Perfeito, vamos. meu marido está na praia com uma amiga. Isso, muito bem. Meu marido está na praia com uma amiga, né? É meio estranha esta família aqui. É muito liberal, eu acho, né? É muito liberal. A pessoa está na escola, o marido está na praia com uma amiga. É interessante, né? Cada um com suas regras. Depois, preciso de outro voluntário ou voluntária. E vai ler até clube. Até aí, clube, o primeiro ponto. Alguém por aí? Eu, Javiera. Tá, perfeito. Minha filha e 2 amigos estão no clube. Muito bem, isso. Minha filha e 2 amigos estão no clube. Perfeito. Imaginem. A pessoa está na escola, o marido na praia, a minha filha e 2 amigos estão no clube. Nossa, que família, né? Perfeito. E preciso de outro voluntário para falar sobre filho aqui, ler até o filho. Alguém por aí? Eu, Javiera. Já, outra Javiera. Perfeito, muito bem. Eu não sei onde está meu filho. Isso, muito bem. Eu não sei onde está meu filho. Nossa, a família cada vez fica mais interessante. Eu não sei onde está meu filho. Muito bem. E o último, voluntário ou voluntária. Alguém? Por aí? Para ver como acaba a história dessa família muito particular? Eu. Vamos. No puedo leer. Ay, que se salga. Mas nós sempre estamos em casa no domingo para o almoço. Muito bem, que bonito, né? Mas nós sempre estamos em casa no domingo para o almoço. Muito bem, o único dia que a família fica reunida, né? É o dia domingo. Muito bem.
Muito bem, muito liberal a família. Não sei se todas as famílias brasileiras são assim, eu acho que não. Eu conheci um par de famílias brasileiras e não eram assim. Mas é somente a criatividade do livro, né? Vocês não vão pensar que as famílias são assim muito liberais, né? Dúvidas, perguntas com o verbo estar? Sim, Raúl. Fale. Solamente estar, no se cambia el, perdón, pero voy a hablar español, que no sé. Ajá. No se usa como los otros que terminan en ar. Não, por que não? Isso, muito bem. Certo? Temos acá, y también lo voy a explicar en español para que quede clarito. Tenemos el verbo estar, ¿cierto? Y se acuerdan que vimos, creo, ya dos, si no, mi memoria no me falla, dos terminaciones de verbos, los AR y los ER, ¿ya? Los AR los vimos en una de las primeras clases, ¿cierto? Y dijimos que tenían terminaciones como eu canto, você canta y bla, bla, bla para abajo. Y el verbo estar, ¿cierto? Es uno de estos verbos irregulares que no sigue esa regla, ¿ya? ¿Por qué no sigue esa regla, cierto? Porque no es así, ¿cierto? No sé por qué no la sigue, pero existen verbos regulares e irregulares. Los regulares son la mayoría, ¿sí? Existe un montón de verbos regulares que yo aplico esa regla que hemos visto. Y los irregulares, que son los más pequeños, ¿cierto? El grupo más pequeño, que a la vez son pocos, pero un poco más complejos de aprendérselos, porque hay que aprenderse cada verbo por su conjugación, ¿ya? Y dentro de este grupo encontramos, ¿cierto? Este verbo estar, que no sigue ninguna regla. Se sublevó, ¿cierto? Fue rebelde y dijo, no, yo no tengo por qué seguir a tales, y no lo siguió, ¿cierto? Y así. Ya, así que existen verbos regulares e irregulares y vamos a ir alternando cuando es uno regular o irregular. Ahí yo les voy siempre diciendo. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Si vocês olham para o título aqui, diz verbo irregular estar, ou seja, que não fica, não sigue a regra geral, ¿sí? No sigue la regla general que deberían seguir, así sería todo más bonito, más simple, pero no, ¿cierto? Tiene que haber una complejidad. ¿Sí? Así que eso. ¿Alguna otra dúvida, pregunta? No. Não? Perfeito. Muito bem. Isso. Aqui eu engané vocês. Los había engañado, ¿cierto? Me adelanté. Yo sabía que venían estos verbos. Tenemos verbos regulares terminados en ER, ¿sí? Terminados en ER, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver los segundos tipos de verbo. Tenemos aquí, por ejemplo, o verbo beber e o verbo comer, que aí vamos a completar todos juntos. Temos o pronome eu, que vai ficar bebo, ou seja, eu elimino, certo? Como já falei, a terminação ER e vai ficar somente vev, em todos os pronomes, vev. E depois eu vou adicionar, eu vou agregar, certo? Palavras, letras, para aí completar a conjugação. Temos o verbo beber e eu vai ficar eu bebo. Você, ele e ela bebe. Nós bebemos e vocês, eles e elas bebem. É muito semelhante à terminação em AR, mas aqui é com a letra E. Muito simples. Então, com o verbo comer, eu, como ficaria? Quem quiser falar, fale. Eu? Como. Isso. Vamos ver. Isso. Eu como a comida toda. Perfeito. Você, ele e ela? Come. Isso. Vocês lembrem que a E final de palavra pode ser pronunciada como I. Eu posso falar bebe ou bebe, come ou comi. Qualquer das duas opções está certo. Não há problema se la pronuncio con E o con I al final, ¿ya? Eso es, ahí cada uno después va a ir adaptando cuáles las cositas que va a ir agarrando para hablar, ¿cierto? Su portugués como quiera, ¿ya? Nos, ¿cómo ficaría? Comemos. Isso, nós comemos. Comemos. Isso. Isso. Vocês, eles e elas? Comem. Isso, comem. Comem. Muito bem, perfeito. E aqui embaixo temos alguns verbos que também são terminados, né, com ER, como comer, que já vimos, aprender, oferecer,
Sí, aquí cuidado, en español es ofrecer, ¿cierto? Y en portugués es oferecer. Son semelhantes, ¿cierto? Suena muy parecido, pero la escrita es diferente. Oferecer, escrever, correr y responder. Né? Aí temos alguns verbos que vocês podem aí conjugar. Vamos a conjugar, para falar um pouco da fonética e de tudo isso, o verbo correr aqui. O verbo correr. Alguém quer conjugar para mim? Aí você pratica aqui o som da R. Alguém? Raquel. Vamos, Raquel. Eu corro. Muito bem. Você, ele e ela? Coge. Isso. Nós cogemos. Muito bem. E vocês, eles e elas? Cogem. Perfeito, parabéns. Isso é muito simples. Isso. Então, agora, qualquer verbo que vocês olhem e que termine em ER, que são muito parecidos ao espanhol, vocês vão poder já conjugar e falar e fazer frases em português, né? Muito bem. Isso, muito bem, Raquel. Parabéns. Alguma dúvida? Pergunta até aqui? Sim. Fale. No, tanto faz. También lo voy a decir en español porque no me sale la idea. Si quiero decir que eu gosto de correr, ¿cómo sería ese correr? De correr. Lembren que o doble R es pronunciado como J, ¿sí? Y la R final de palabra también pronunciamos como J. Entonces, casi siempre, fonéticamente, ¿cierto? Nuestra garganta, no sé qué produce, aquí el glotal. La R final, ¿cierto? Como que se pierde, es más suavecita. Entonces, eu posso falar, eu gosto de correr, ¿sí? Y como que ahí la última R, que también tenemos que pronunciarla, como instintivamente suena un poco más bajo, más suave, ¿ya? Entonces marcamos bien la voz aquí en la doble R y la otra dejamos nomás que fluya. Então, Raúl, como seria a frase que você falou? Eu gosto de correr. Muito bem, isso. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Valeu. Alguma outra dúvida? Pergunta até aqui? Não? Professora? Fale. Acho que Raul, o que queria ele dizer é que quando nós usamos de, nós temos que usar o verbo no infinitivo. Isso. Então, correr, beber, comer, tudo isso vai com de. É exatamente. Isso. Essa é a pergunta, Raul? Ou entendi mal? Ou você queria falar somente a fonética? En verdad, ambas dos. Ambas cosas, perfeito, muito bem. Lembrem. Sí, después me acuerdo cuando hice la pregunta por eso. Ah, tá, perfeito, tanto faz, isso. Obrigada pela colega aí que fala muito bem português. Parabéns. Por que você fala tão bem português? Eu sou muito curiosa. Não sei quem falou comigo. Eu amo português. O quê? Eu amo português. Você ama, adora o português, perfeito. Com todo o meu coração. O quê? Desculpa que não escutei bem. Com todo o meu coração, eu amo português. Então, para mim, muito mais fácil. Isso, perfeito. Muito bem, isso. Essa é a atitude da aula de português, né? Não, perfeito. Qual é seu nome, para lembrar? Antônia. Antônia, perfeito, muito bem. Isso, Antônia Sanches, aí, olhei para você. Isso, muito bem. Isso. Obrigada por compartilhar com a aula. Alguma outra dúvida ou intervenção que vocês quiserem fazer? Não? Nenhuma? Vocês estão acordados ou vocês estão dormindo? Ou estão comendo, talvez? Não sei, né? Tá, vamos continuar. Temos exercícios. Às vezes eu não lembro do que eu faço nas minhas aulas, porque eu faço as aulas com muito tempo de antecipação. Então, temos aqui mais exercícios com o verbo terminados em ER. Temos aqui nomes, entender, correr, aí de novo, esquecer, comer. Então,
Vamos e preciso de voluntários novamente, como toda aula, como todo dia, né? Voluntários. Alguém por aí? Sem medo, a professora não vai comer você, a professora não vai funar, certo? Como agora está muito de moda, por assim dizer. A professora não vai falar nada, só quero que vocês participem, quero que vocês falem para ir corrigir quizás alguma pronúncia que vocês façam. Vamos, alguém por aí? Eu, Paz. Paz, perfeito. A primeira, então, Paz. Faça a primeira. Damião, entendi tudo. Isso, muito bem. Damião, muito bem. Aí, muito nasal, perfeito. Entende tudo. Muito bem. Vocês se lembram que na aula de fonética da aula passada, falei que as terminações de E se pronunciam como? Como se pronunciavam? G, muito bem. Então, muito boa a pronúncia aí da Paz, que falou certinho. Damião entende tudo. Muito bem. Isso. Todos somos Damián hoy día en la clase, ¿ya? ¿Entienden todo? Vamos, todos somos Damián. Número 2. ¿Alguien por ahí en el número 2? Eu, Raúl. Vamos. Amanda e Maria correm na praia de manhã. Muito bem, perfeito. Amanda e Maria correm na praia de amanhã. De manhã, desculpe, muito bem. ¿Cierto? La Amanda y la María corren en la playa en la mañana, ¿cierto? O de mañana también podría ser. Muito bem, Raúl, parabéns. O número 3, con Lennon. ¿Alguien quiere ir falar con un Lennon? ¿Alguien? Eu, Javiera. Perfeito, vamos, Javiera. Lennon não esquece os nomes das pessoas facilmente. Muito bem. E que será então o verbo esquecer? Olvidar. Olvidar, muito bem. Lennon não esquece o nome das pessoas facilmente, né? Entonces, el Lennon no olvida, ¿cierto? El nombre de las personas fácilmente. Perfeito. E a última, vamos, o número 4, a gente. Como será? Ninguém quer falar? Eu. Fale. Daniela. Ajá. A gente nunca come massa de noite. Perfeito, muito bem. Vamos ver, antes de ver a resposta, o que significava a gente. Eu falei isso em alguma aula faz tempo. Como nosotros. La gente. Isso, mas aí temos as duas coisas que falaram estão certas, mas vamos a ordenar. A gente, certo, significa la gente que dijimos. Pero en portugués, en Brasil, mayoritariamente, más que en Portugal y en otros países, la gente se incluye. Uno dice la gente, ¿cierto? Y como un poco despectivo, como, ay, la gente no hace caso, no respeta la cuarentena, no usa la mascarilla, la usa aquí, etcétera, ¿cierto? En cambio, no Brasil, a gente significa que eu também participo, eu estou sendo parte do grupo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿cierto? A gente significa nós, nosotros. Pero, ahí está el pero, más se conjuga como você, ele y ela. ¿Sí? Se conjuga en singular, como si fuera você, ele y ela. Entonces, dice que somos nosotros, pero se conjuga como si fuera una sola persona, un grupo. ¿Y cómo se conjuga entonces el verbo comer cuando digo você, ele y ela? Comi. Isso. Por ahí, quase. A gente Comemos. nunca... Comemos. Não. Come. Come. Não. Comi. Come. Aí, alguém falou por aí? Vamos. Comi. Ya. Come. Primero, Eso. voy a explicar en español porque esto es complicado de entender. Complicado, me quedé pegada. Ya. A gente significa nós. Primera cosa. Solo significa nós. Significa nosotros. La gente significa nosotros en portugués, ¿ya? Pero se conjuga como você, ele y ela. Si vocês olham para trás,
Não podem olhar porque vocês não têm a apresentação, né? Pero se vocês lembram, se se recuerdan como conjugamos você, ele e ela con los verbos terminados en ER, vamos a dar con la conjugación de a gente. Então, como seria a resposta? A gente nunca Come. hizo massa de noite. Come. ¿Sí? Es difícil de entender porque significa una cosa, pero se aplica otra cosa, ¿sí? A gente significa nosotros, la gente, o sea, yo y un grupo más. ¿Quién falou por ahí? Raquel, ¿se conjuga como tercera persona? Isso, se conjuga como tercera persona singular. Ya no quería usar tanto tecnicismo, ¿cierto? Porque algunos como que se explotan, pero no, ¿cierto? Pero eso es. Se conjuga como você, ele y ela, pero siempre va a significar que somos nosotros. Solo significar, pero no vamos a aplicar esa conjugación. Ya, así que súper bien, Raquel. A gente nunca come massa de noite. ¿Qué será massa? ¿Pastas? ¿Pastas? Isso. Las pastas, ¿cierto? Aí no cardápio vimos aí que se massa, seria o espaguete, o tagliarini e tudo isso. Muito bem. Alguém ficou com dúvida com a gente? ¿Alguien quedó con duda de la agente? Sí, Raúl. Ya, Raúl. ¿Cuál es la duda? Vamos en español para que nos entendamos todos. Así, después cuando aparezca ya no tengamos que discutirlo nuevamente. Prefiero discutirlo ahora antes que sigamos avanzando. Ya, Raúl, ¿cuál es la duda? Perfecto. ¿Siempre se conjuga igual para agente? Siempre. Siempre se va a conjugar como você, ele y ela. Siempre. ¿Sí? Para cualquier verbo. Para cualquier verbo, siempre. Para cualquier verbo, siempre. Sí, eso sí, siempre. Valeu. Isso. ¿Alguma outra pergunta? Dúvida, talvez? No YouTube, eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Nem olhei para o YouTube. Me desculpem aí. No, parece que no más. Não? Não. No, no. Perfeito, isso. Somos 57 pessoas, eu sinto que estou com 2 pessoas. Mas eu sei que vocês estão comigo aqui. Tá, vamos. A professora que fala cada coisa, né? É um pouco maluca. Temos aqui outro verbo. Hoje vamos ver muitos verbos, porque é preciso para fazer a atividade final de diálogo, né? De falar comigo. Temos o verbo irregular, o sea que no sigue la regla, ¿cierto? Irregular, que es el verbo querer. Eu vou falar então, aqui temos a tabela. Eu quero. Você, ele e ela quer. Nós queremos. E vocês, eles e elas querem. Muito fácil, né? Mais ou menos. Temos aqui um pequeno diálogo que diz: eu quero uma alimentação saudável. O que será saudável? Sana, saludable. Saludable, muito bem. Isso. E aqui a outra pessoa fala: você quer emagrecer? O que será emagrecer? Adelgazar. Adelgazar. Muito bem. Isso. Isso. Não precisamente você precisa de emagrecer para ter uma alimentação saudável, né? Então, temos aqui um pequeno diálogo, um pequeno texto muito curto, né? Completar simplesmente com o verbo querer, que também é de uma família. Eu acho que é a mesma família liberal que já vimos. Alguém quer ler o texto? Se não tiveremos nenhum voluntário, eu vou falar a resposta. Alguém por aí? Eu quero. Tá, vamos, Edith. Lo mismo, eu quero ir ao restaurante, mas ele não quer. Continue. Continuo. Nossos filhos querem comer hambúrguer, mas nós não queremos. Isso. Perfeito. Eu quero ir ao restaurante, mas ele não. Aí eu errei. Me equivoquei eu acá. Mas ele não quer, ¿cierto? Vamos aí a tachar inmediatamente. Me acusé sola antes de que me acusaran.
¿Cierto? Ahí, quej, sin el ER, sin el EM, ¿ya? Vamos a ver acá. Ahí. X, ahí está. Quej, nossos filhos, vamos a ver, nossos filhos querem, ¿cierto? Porque ellos quieren, eles querem comer hambúrguer, mas nós não queremos. Muito bem. Aí, perfeito. Alguma dúvida, pergunta até agora? Não. Não? Perfeito. Tá? Então, lembrem que aqui a professora se equivocou, deu errado. E é quer, sim? Aí, quer. Mas ele não quer. ¿Cierto? En español sería, yo quiero ir al restaurante, más. ¿Qué significa ese más ahí? Pero. Muito bem, pero, ¿cierto? Él no quiere. Nossos filhos. ¿Qué significaba nossos filhos? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Muito bem. ¿Quieren comer hambúrguer? ¿Cierto? Muy aportuguesada esta palabra en inglés. Mas nós não queremos, pero nosotros no queremos comer hamburguesa. No, pues estamos hablando de vida saludable y los niños quieren hamburguesa, como que no, ¿cierto? Pero niños son niños. ¿Dúvidas, perguntas com o verbo querer? Não? Não. Já, vocês têm que lembrar de tudo isso porque vamos a falar. Vamos a falar sim. Vamos a falar e vamos a falar agora, né? Vamos a falar agora utilizando os verbos que já vimos. O verbo querer, o verbo estar, o verbo terminados em ER, que são os que já revisamos, né? Temos, então, aqui uma pergunta que aí vocês, se quiserem, podem falar pelo chat ou oralmente pelo microfone. O que você quer fazer depois da aula? Pode ser depois da aula, depois, no fim de semana, nas férias, qualquer coisa. E aqui temos algumas frases que vocês podem utilizar. E se vocês não querem utilizar as frases, vocês podem criar suas próprias frases. Muito melhor, né? Alguém quer falar comigo? O que quer você fazer depois da aula? Ou no fim de semana, nas férias? Ou quando você quiser fazer algo? Alguém quer falar? Ninguém? Eu fiquei sozinha? Na aula novamente? Yo, profe. Vamos, Roxana. Puede ser no fin de semana. Perfeito. Paulo y Raquel quieren viajar. Viajar. Isso. No fim de semana, Paulo e Raquel querem viajar. Muito bem, isso. Mais ou menos assim são as frases. Agora, Roxana, uma frase sua, própria. Uma frase suya. Qualquer coisa. Piense que no estamos en cuarentena, que no estamos en pandemia. Olvídese del contexto. Dormir até mais tarde. Isso. Então, a frase completa, porque vocês têm que utilizar o verbo querer. Seria como, eu quero dormir até mais tarde. Muito bem, perfeito. Isso é. Muito bem. Aí a Roxana quer dormir até mais tarde. Perfeito. Isso é. Alguém? Outra pessoa? Outro aluno? Eu. Oh, muitas. Eu, perfeito. Aí, eu acho que las dos fueron las Javieras, ¿no? Javiera 1, Javiera 2, 3, no sé cuántas Javieras tengo, ¿cierto? Pero se prendió primero Javiera Lagos, se prendió aquí. Como los concursos, ¿quién aprieta primero el botón? Entretenido. Ya, vamos, Javiera Lagos. Eu quero visitar a minhas amigas. Muito bem. Você quer visitar suas amigas. Perfeito. Isso. Que mais? Falou eu. Que mais? Eu. Seu nome? Raquel. Perfeito. Eu quero fazer lanche. Muito bem. E o que será lanche? Que era lanche? Bocadillo. Isso, bocadillo, una merienda, ¿cierto? Perfecto. Algo, ¿cierto? Que uno come entre medio y de golosa, ¿cierto? Muito bem. Alguém mais? Francisca. Fale. Eu quero ir ao cinema.
Muito bem, nossa, eu também quero ir. Muito bem. A Francisca quer ir ao cinema. Perfeito, muito bem. Alguém mais? Eu, Susana. Susana, vamos, Susana. Eu quero conhecer Salvador de Bahia. Muito bem, isso. Ela quer conhecer Salvador de Bahia, nossa. Deve ser muito lindo. Perfeito. Alguém mais por aí? Eu quero sair da quarentena. Eu também, perfeito. Muito bem. Que frase mais real, né? Muito bem. Aí a Sophie quer sair da quarentena. Isso, perfeito. Alguém mais? Não sair da quarentena para alguma frase? Eu quero sair do hacinamento. Isso, perfeito. Assinamento também, muito bem. E aqui, em chat, certo, aí a Joyce escreveu: eu quero conhecer Recife, muito bem. Recife é um lugar do Brasil, né? Aqui vocês podem googlear e vocês vão encontrar, é muito bonito. Eu só conheço por fotos, não fui. E Marisol também falou: eu quero ir a acampar. Muito bem, isso, muito bem. Quero ir La Paz, eu quero viajar à praia. Nossa, eu também quero. Eu acho que todos queremos. Depois da aula, eu quero assistir um filme. Muito bem, isso. Depois da aula, ela quer assistir um filme. Muito bem, isso. Alguém mais por aí? Vamos, gente, falemos. Alguém? Eu, Raúl. Vamos. Pero es por una dúvida. Pero Tá, mas tanto faz. Eu quero ir do Brasil. Eu quero ir para o Brasil. Ahí estaba mi dúvida. Isso. Ir para. Quase sempre é ir a ou ir para. Né? Okay. Então, você podia falar: vale. Eu quero ir ao Brasil, sim, como al Brasil, ou quero ir para o Brasil. Vamos aqui. Eu vou aqui escrever porque é muito comum. Eu quero ir para o Brasil, aí com maiúscula, Brasil, ou pode ser eu quero ir ao Brasil. Qualquer das duas está certo. E para, profe? Para se utiliza também. Vamos aqui colocar entre parênteses, mas só oralmente. O para, aqui, este para, ¿cierto? Tiene una contracción informal y solo se utiliza oralmente y lo decimos pra. Incluso hay algunos que utilizan el pro para decir que es para o Brasil, por ejemplo. O sea, juntan el para más el o, pero solamente oralmente y es súper informal, ¿ya? Existe el pra y el pro. El pra para decir simplemente para y el pro que es para decir para u y el lugar, ¿cierto?, que vamos a nombrar. ¿Alguna otra dúvida o respuesta? Cualquiera de las dos va a dar un certo. ¿Qué es galeras? ¿O qué? Harta gente. Galeras. Galera, isso. Muitas pessoas. É informal para falar de muitas pessoas. Por exemplo, eu posso falar no começo da aula: oi, galera, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? São tipos de palavras para se referir às pessoas, a um grupo de pessoas. Informal também? Informal. Informal como amistoso, mais ou menos. Não como informal piante, não. Informal amistoso. Ya para que no se confundan ahí con lo informal o lo informal es flight, no, ¿cierto? No necesariamente. ¿Alguna otra dúvida o pergunta o resposta do que vocês querem fazer? Não? Nenhuma? Professora, o que significa embora? Eu escutei muito longe. O que significa embora? Se alguém falou, pode repetir? Ou sou eu que estou meio surda? Não sei. Quem falou? A Grisele? Não? Quem falou? Ninguém?
Ya. Si ninguém falou, não importa. Ah, está malito, Foi La Paz. en el chat. Sí, aí está, La Paz. Muito bem, já Paz. Embora. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Embora sempre vai acompanhado de ir embora. Ir embora é como irse, ¿sí? Irse de um lugar. Por exemplo, eu quando fazia minhas aulas presenciais, eu falava para os alunos, já, vamos a terminar aqui para ir embora para minha casa, ¿sí? Para irme a mi casa, ¿sí? Podemos falar que é como irse, ¿ya? E porque se eu utilizo solamente o verbo ir, eu expresso que é o verbo ir, que talvez posso ir à praia, posso ir a visitar alguma coisa, posso ir a fazer muitas coisas. Mas como vocês, ou quando utilizem ir embora, é irse, marchar-se. Aí está, me acordei. Marchar-se de algum lugar, ¿sí? Dejar ese lugar y hacer otra acción, a lo mejor no relacionada o relacionada quizás, pero ya deja ese lugar físico, ¿ya? Ir embora es irse físicamente de un lugar. ¿Ficou claro? Muito obrigada. Isso. La Daniela tiene ganas de fiesta. Vamos a ver, Daniela. La Daniela Aravena dice, profe, ¿cómo se diz fiesta? ¿Alguien sabe cómo se diz fiesta en portugués? Festa. Festa, muito bem. Festa é fiesta. Muito bem. Tiene ganas de fiesta. Estamos día lunes. Muy bien, esa es la actitud. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Cómo se conjugaría ir embora entonces? Somente se vai conjugar com o verbo ir. E eu adiciono o embora. Por exemplo, eu vou embora. Ela vai embora. Nós vamos embora. E vocês, eles e elas, vão embora. Eu acho que o verbo ir vimos também na aula passada. Então, você somente adiciona o embora. E fica pronto. Ok. Tá? Isso. Alguma outra dúvida do que seja antes de continuar? Mais um pouco? Não? Nenhuma? ¿Les comieron la lengua a los ratones? ¿Sí? ¿No? Tá. Vamos ver. São as 24. Tá, fica um pouco de tempo. Dá para fazer alguma outra coisa. Tá, vamos a ouvir. Vamos a fazer isso, que é o último que vamos a fazer da aula. Que vamos a ouvir o áudio sobre carne e peixe. Temos 2 diálogos aqui e vocês. Aqui está a instrução. Carne e peixe. Diz, você vai ouvir 2 diálogos. Depois de ouvi-los, marque como um X a resposta certa. Né? Aí vocês vão... Aí a resposta certa. Temos o freguês e temos 2 freguês. O que será um freguês? Clientes. Isso, muito bem. Clientes. Perfeito. Então, temos um cliente, um freguês número 1 e um freguês número 2. Então, eu vou... Como é uma áudio, eu preciso de, primeiro, ver se vocês ouvem o que eu quero que vocês ouçam. Vamos, então. Aqui, novamente. Vamos aqui, o número 26. Eu acho que é isso aqui, o número 26. Só um minuto, né? Vocês sabem que aqui um pouco meio engraçado fazer isso. Vocês escutam? Carne e peixe. Dá para ouvir? Bien. Tá, perfeito. Clarito, muito bem. Vamos aqui então. Carne e peixe. Vamos ouvir. O que vocês têm que fazer? Simplesmente marcar com X, contente, descontente, carne ou peixe, né? E depois vamos ouvir novamente o diálogo e vamos a responder o número 2, né? Mas agora eu só preciso do número 1. Aí que vocês falem se está contente, descontente, carne ou peixe. Só isso. Então, vamos lá. Vamos aqui.
ouvir. D1. Carne e peixe. Você vai ouvir 2 diálogos. Depois de ouvi-los, marque com um X as respostas certas. Garçom, Pois não? meu churrasco está muito mal passado. Eu não gosto de churrasco mal passado. Eu quero ao ponto. Não tem problema. Vou falar com o cozinheiro. Obrigado. Meu peixe está ótimo. E o seu? Muito gostoso. Eu gosto de comer aqui. Este restaurante é ótimo. É ótimo mesmo. Aqui, tudo é gostoso. Outro dia, eu experimentei. Tá, aí acabou o áudio. Não se distingue muito bem no começo quando é o diálogo 1 e o 2, mas vocês aí vão ver, ou vão ouvir, melhor dito, quando fala alguma coisa. Vocês precisam de ouvir novamente? Não. Não. Não? Vocês entenderam o diálogo? Sim. 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 Perfeito. Vamos ver se no chat também entenderam. Vamos ver. Sim, perfeito. Muito bem. E no YouTube, aí, isso, muito bem, também. No YouTube já responderam. Perfeito. Então, no diálogo 1, o freguês está contente ou descontente? Como ficaria? Descontente. Isso, muito bem. Aí ficou descontente. No diálogo 2, a pessoa estava contente ou descontente? Contente. Isso, muito bem. No diálogo 1, da pessoa que estava descontente, que comeu? Carne ou peixe? Carne. Isso, carne. E no diálogo 2, o que foi? Peixe, isso. Era um casal ou algo assim, né? Então, vamos ouvir novamente, porque agora eu quero que vocês coloquem atenção como estava o churrasco. O churrasco, então, de quem será? Do freguês número 1, né? Então, na primeira parte do diálogo, vai falar sobre o churrasco, que pode estar bem passado. O que significaria bem passado? Bien cocido. Bien cocido. Muito Bien bem. cocido. Bien cocido. Esos son los términos para las carnes. Bem passado, bien cocido. Mal passado, más Mal gostoso. cocido. Claro, como medio crudo, ¿cierto? Así como medio como sellado, tal vez, ¿cierto? Ahí que se le ve la sangre, guácala, ¿cierto? Ahí de la carne. No me gusta la carne, por eso hago así como caritas. Y más gostoso, ¿cierto? Así como mal pasado, más gostoso. Mal pasado, simplemente así como que un poquito más crudo, ¿sí? Y ¿Sería ao punto? ponto, ¿o qué? Fale. ¿El de abajo es a punto? ¿El ao ponto? Ao ponto, isso. O último es al punto, ¿sí? Que es como que ni está ni cocido ni crudo, ¿cierto? Creo que ahí son términos medios parrilleros que yo no manejo muy punto. bien, pero es eso, ¿cierto? Al punto. Então, coloquem atenção na primeira parte do diálogo para falar como é o churrasco, como o churrasco está. Vamos ver então. D1. Carne e peixe. Você vai ouvir 2 diálogos. Depois de ouvi-los, marque com um X as respostas certas. Garçom, Pois não? meu churrasco está muito mal passado. Eu não gosto de churrasco mal passado. Eu quero ao ponto. Não tem problema. Vou falar com o cozinheiro. Obrigado. Isso, aí está a resposta. Então, o churrasco está Mal passado. passado. mal Muito passado, mais gostoso ou simplesmente mal passado? Mal passado. Simplesmente mal passado. Vamos ver então a resposta. Eu errei. A professora de novo lo hizo mal. ¿Qué le pasa a la profesora? No lo sé. Día lunes, está cansada. Ya. Isso é mal passado. Simplesmente mal passado, ¿sí? La respuesta de abajo, no la de arriba. Yo les quería mostrar la que no era, ¿cierto? Ustedes me mostraron la que era. Mal passado. ¿Ya? Mal passado aí vocês colocam. Perfeito. E agora, o último do áudio também, que vai relacionado com o diálogo 2. E aqui, ouça o diálogo 2 novamente e responda: o restaurante
Servir, almoço y jantar. ¿Qué era jantar? Cenar. ¿Y qué otra cosa? Llamar. Ya. Jantar pode ser um verbo como um substantivo, como uma coisa. Pode ser cenar ou cena. Si aquí dice almuerzo, almuerzo y cena, sería lo más lógico, ¿cierto? Cena. No almuerzo y cenar, no, almuerzo y cena. Claro. Serve, almoço e jantar. Tem peixe com especialidade ou simplesmente serve peixe. Aí vocês têm que marcar com X. Vamos a ouvir. Vai continuar imediatamente o diálogo. Vamos lá. Meu peixe está ótimo. E o seu? Muito gostoso. Eu gosto de comer aqui. Este restaurante é ótimo. É ótimo mesmo. Aqui tudo é gostoso. Outro dia eu experimentei. Tá. Muito curto o diálogo, não falou muito, mas o que vocês podem interpretar do que as pessoas falaram? Tem peixe Peixe como Especialidade. Tem peixe como especialidade. Agora, eu tenho medo de colocar o clique e ver que eu respondi. Talvez eu errei novamente. Pode ser. Vamos. E seria serve peixe e tem peixe como especialidade, né? Que pode ser as duas opções. Qualquer das duas opções serve. Por que serve as duas opções? Porque falam de peixe. Mas em nenhum momento fala o almoço ou jantar, né? Em nenhum momento fala que eles estão comendo no almoço ou no jantar. Então, a primeira opção é descartável. Sí, la primera opción es descartable porque nunca nos dice, ¿cierto? El diálogo nos da más información si estamos en el almuerzo o en la cena. Y en cambio, acá podíamos coger cualquiera de las dos porque tenemos, ¿cierto? Ahí el pez, ¿cierto? El Porque pescado. dicen que es óptimo. Exacto, que es ótimo. Excelente. Exacto, ¿cierto? Como que son secos, su especialidad quizás sean los pescados, ¿ya? Así que si alguien anotó esta o la que yo anoté, tudo bem. Dúvidas, perguntas até aqui. Yo, Raúl, Fale. algo. Al final dijo, el otro día experimenté aquí o escuché mal. Isso, perfeito. O outro dia experimentei aqui, e aí corta no diálogo porque é outra conversa para outra atividade, né? Mas isso, ok. o que será experimentar? ¿Comí? O no sé, ¿no? Provee, provar. Experimentar es probar, ¿sí? Provar de comer. Provar de también de... Não, eu experimentei este medicamento para, ou esta vitamina para o meu corpo, ¿sí? Pero es probar. Más que experimentar, como hacer un experimento del español, experimentar en portugués significa probar. Probar tanto de comida, de beber, de probar algún medicamento quizás, alguna crema, algún producto, ¿cierto? Pero no tiene la connotación de experimentar y como que a lo mejor va a salir algo mal o algo bien. No, ¿cierto? Es probar. Muito boa pergunta, Raúl. Alguma outra pergunta? Nenhuma? No Não. chat? Não? Tá. Não. Então, alguém vai falar para vocês, eu acho que agora, mas eu vou chequear aqui. Dê-me um segundito. Que aí tem que falar para vocês uma informação importante. Mas, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma coisa, vamos ver se está a pessoa para falar, né? Agora sim, professora. Agora sim está, tá, perfeito. Bem? Isso, tudo bem. Rony, Eu escuto meio cortado. Não sei se os alunos também escutam meio cortado ou só eu. escuta melhor agora? Alunos, Sim. vocês escutam Agora bem? sim? Agora Sí. Tá, Ya, perfeito. Isso. Ya, mira, bueno, mi nombre es Ronnie Bustamante, yo soy el encargado de la Oficina Municipal de Juventud, tenemos una información muy importante, ¿ya? Bueno, primero que todo, agradecer a la profesora, ya hemos recibido bastantes felicitaciones por su trabajo, así que yo he estado en casi todas las clases,
Así que, profesora. Muito obrigada. Y hay que ver que estamos en el mes de la juventud, ¿ya? Específicamente el día miércoles 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, y es por lo mismo que hemos preparado una jornada de distintas charlas, ¿ya? Que vamos a estar entregando durante todo el mes. Ya partimos la semana pasada y esta semana comenzamos el día miércoles, nuevamente, ¿ya? Con Juventud y Pandemia, el miércoles 12 de agosto de las 8 a las 21:30 horas. Se van a topar ahí con algunas clases y eso, pero es para que también ustedes puedan compartirlo, porque son temas bastante buenos e importantes. El miércoles 12 tenemos Juventud y Pandemia, el día jueves 13 tenemos Educación Financiera, 14 para proyectos juveniles que tienen que ver con fondos concursos, de obtener recursos del Estado para distintos proyectos o iniciativas juveniles, ¿ya? Y está en la página web, está en las redes sociales de la se las vamos a enviar al correo el día de mañana, ¿ya? Quisimos hacer esta intervención para que tuvieran y están cordialmente invitados a participar Canal 13, de agosto a la primera con semana de esa septiembre. mascarilla que hice. Eso, profesora, quería los invitados a todos los alumnos. Les vamos a hacer llegar a sus correos. Bueno, ya están inscritos, así que lo más probable es que les enviemos el link para que ustedes se puedan meter a la clase. También van a hacer y eso, Jimena Figueroa, Educación Financiera de Jorge Torres, y tips para proyectos juveniles que tienen con fondos concursables en la Institución de la Juventud a través de un profesional. Así que eso quería transmitir, profesora. Muchas saludos a todos los alumnos. Qué bueno que estén. La verdad que nos costó un montón poder sacar este taller y bastante bien. Ya llevamos una bastante buena en cada una de las clases. Así que eso, felicitar a la profesora, a los tours y todo eso. Eso lo tenemos para el sábado 29 de agosto. ¿Ya? No, perdón, me equivoqué. Gracias al municipio también. Tips para sobrevivir, el lunes 24 de agosto. Así que ahí también la profesora les va a estar informando. Isso, 24 de agosto e Bueno. para sobreviver. Isso, escuchó. Voltei. ¿Alguien falou por ahí? Sí, yo, Isabel. Al final de curso, ¿a qué parte de Brasil nos iríamos? Claro, La gira Los pasajes. A passagem, não sei. Fale. Lo que pasa es que estaba pensando, como ya en las últimas clases, poder tener la interacción con una contraparte que tenemos en Sao Paulo. Ya tengo varias oficinas de y yo creo que hay varios que están interesados también en poder mantener una. He hablado con varios de ellos y de esa forma no sé, puede ser más significativo, no sé cómo ellos falan como para una de las últimas clases. No sé si pode ser uma boa ideia. Como falar bate-papo com as pessoas nativas para falar e que os alunos talvez preparem perguntas de curiosidades da cultura brasileira, o que eles falam, comem, ou como fazem nas aulas, sei lá, qualquer coisa. Isso pode ser uma boa ideia. Isso. Gira de estudio a Sao Paulo. Isso, perfeito. Lo bueno es que después mañana si llegan a ir a Sao Paulo van a poder ir a visitar esta oficina de juventud dependiendo a la comuna a donde lleguen.
Así que igual se abre ahí una red importante. Isso, uma Y en mi oportunidade. contraparte, digamos, como yo encargado de juventud acá en Maipú, allá cuando estaba allá también lo he ido a ver, me ha tocado exponer en algunos momentos con mi portuñol bien autóctono, pero só hay que falar um pouquinho mais despacio. Mais devagar, isso. É uma boa ideia. Já, Eu não sei o que professora. os alunos acham. Vocês acham que seja uma boa ideia que tenhamos uma aula com pessoas nativas e vocês preparam algumas perguntas, talvez, algumas coisas, para que falemos sobre o curso, a experiência que vocês aprenderam aqui nos 3 meses? O que vocês acham? Seria boa ideia? Boa ideia. Isso. Te mando um dedito. Isso, ou no chat, ou qualquer coisa, né? Aí vocês falem. Isso, então aí vamos a coordenar para fazer a última aula desse jeito, né? Para que vocês aí rompam o medo de falar com alguma pessoa nativa e poder fazer contatos, né? Uno nunca sabe quando pode utilizar ou precisar de alguém no estrangeiro. Uno nunca sabe, né? Isso, muito boa professora, ideia. la dejo. Muy bien. Perfeito. Tá, então, alunos, estamos quase no limite do final da aula. Então, vou precisar que vocês, eu acho que ficaram poucas coisas para terminar a unidade. Só ficaram 2 apresentações. Então, vamos a terminar essa unidade de comida na próxima aula e vamos a entrar a outra, um pouco mais intensa, talvez, de outro tópico, cidade e hotel. Aqui vamos a ver na próxima unidade frases para falar quando você fica no hotel, quando você fica perdido, você precisa de ajuda, e coisas mais cotidianas, né, que vocês podem utilizar. Então, só lembrar que o vocabulário de comida, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vamos a revisar na próxima aula, ou vocês podem escrever pelo WhatsApp. E na próxima aula eu vou preparar também um material de fonética, né? Porque faltam algumas coisas também que revisar sobre fonética. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes de finalizar a aula? Não? Ficaram emocionados com o anúncio? Não, está claro hoje dia. Perfeito. Então, que tenham todos uma muito boa noite, um bom início de semana. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.